Fala pessoal, estamos ao vivo. Estava fazendo um teste aqui, mas já conseguimos. Beleza, já conseguimos aqui fazer a conexão. E hoje nós vamos falar do Copom. O que é o Copom? Comitê de Políticas Monetárias, chamado Copom. Esse é um órgão do Banco do Brasil. É importante a gente ficar ciente disso. E o que o Copom tem a ver com os nossos investimentos. Então eu vou falar hoje bem rápido aqui sobre esse assunto. Por quê? Porque hoje teve uma redução na taxa Selic. Teve uma redução hoje da taxa Selic. E aí o que isso pode influenciar nos nossos investimentos? Então, a taxa Selic ela é menor no patamar dos últimos 20 anos. Então, eu vou fazer uma transmissão, estou aqui ao vivo com vocês, vou fazer uma transmissão aqui e eu espero que vocês gostem desse assunto. É um assunto interessante de como você vai investir, de como você vai entender melhor a partir dessa live, a partir desse comentário aqui, que é uma coisa importante você entender o que isso influencia na taxa Selic, principalmente aqueles investidores que adoram a renda fixa, que é um dos assuntos mais interessantes. Então eu vou botar aqui na tela aqui para a gente conversar mais. Então aqui tem as datas, né, de que o Copom se organize. Então aqui eu estou aqui no site do governo, tá? Aqui governo federal, Banco Central. Então o Copom ele é um órgão do Banco Central formado pelo seu presidente e diretores. Então ele se reúne em 40 e 45 dias para fazer uma discussão em relação à inflação, em relação ao mercado, e aí definir as taxas de juros. Então, nessa reunião, tem uns membros que faz as apresentações, estudo de mercado e os economistas. E aqui, eu vou botar aqui para a gente também, a gente ver o que é o Copom, né? Considera em suas decisões a inflação, as contas públicas, atividade econômica e cenário externo, principalmente do cenário que a gente está vivendo do coronavírus. Mas eu vou dar uma dica para vocês. E eu já ouvi várias reuniões aí com o nosso super-ministro da Economia, né, o Guedes, e ele já falava que ele queria zerar a taxa Selic. Então, isso é importante, tá? Você que é investidor, você que pretende começar o seu investimento, que você vai aportar o seu dinheiro achando que é uma garantia, o tesouro direto, que são principalmente as taxas, né, que o governo ele vai te pagar para você investir no seu próprio país, que é o Brasil. E aí essa taxa zerada, ela vai ser negativa. Por quê? Porque você vai perder da inflação. Então é muito importante você, investidor, ficar ciente de quem são os ministros aqui. Eu tenho o Paulo, o Fábio, o Roberto, Fernanda, o Joel, o Otávio aqui, e a Carolina, que são 9 pessoas aqui. Interessante a gente verificar. Você pode entrar no site aqui do Banco Central, você ver essas informações. É muito importante para você, investidor, o que isso pode influenciar. Então, ontem teve uma primeira reunião falando dessas apresentações da economia do mundo e do Brasil. E aí hoje já teve uma divulgação falando da taxa Selic. Ela estava a um patamar e a gente vai ver aqui, eu vou botar para vocês que ela chegou, vou voltar para mim aqui, a taxa Selic chegou num patamar histórico. Isso é uma coisa interessante. Patamar histórico, por quê? Porque nos últimos 20 anos a gente não vê a taxa Selic tão baixa como a gente está vendo hoje. Então, assim,
é importante você, investidor, ficar ciente, você, investidor, ficar aqui acompanhando, assim, em 45 dias, você pode ver em qualquer pontos que tem. E aqui eu vou botar na tela aqui, ó, uma pesquisa que eu estava fazendo, o número da reunião 232, aqui, ó, tem todo o histórico aqui abaixo, falando das reuniões, ó, desde 1996, você vê, a taxa voltou há quase 30 anos atrás, mais de 30 anos, que ó, 1,90 taxa de juros, ó, e ela teve um patamar histórico aqui elevadíssimo, 38, já chegou aqui, ó, 45. Olha só como era vantajoso investir. Você tem um retorno de 45% no seu patrimônio durante um ano. Aqui, ó, e a gente tem uma lembrança assim bem rápida sobre 12%. Eu vou botar para a gente aqui, ó, 2008, 11%, 12%. E aí a taxa Selic, ó, 12% em 2011. E ela foi baixando 8%, 7%, 10%. E aí, ó, 2015 foi um dos pontos mais críticos aqui, o de 14%, que eu quase chegar a 15%. Daí em diante, a gente já vê a redução aqui, ó, de 2018 para cá, 6,5%. Chegou a um patamar histórico aqui, ó. Eu acredito que foi a partir do governo Bolsonaro de 19 para cá, ó, de 6,5%, a taxa Selic chegou a 2% ao ano. Isso é importante frisar, é 2% ao ano. Então, investidor, você precisa entender isso, e isso vai afetar os seus investimentos. É interessante que a gente comece a falar, o investidor, que classe de ativo eu vou investir? Eu vou investir no mais seguro, Tesouro Direto. Eu vou investir no fundo DI. Então, se a inflação tiver acima de 2% ao ano, você vai estar perdendo para a inflação. Imagine aquele investidor que a gente vê que a maior parte está investido na poupança, que é menos 0,25%, ele vai estar perdendo mais ainda do que a inflação. Ele vai estar perdendo muito mais da inflação. Então, investidor, eu vou falar aqui para vocês aqui para um ponto aqui, ó, estou indo aqui no site dos Status Invest, e uma coisa interessante que eu estava lendo aqui, o Faça Fortuna com Ações, que é o do Décio Bazin, e ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Você vem aqui, ó, busca avançada, e aí você vai fazer uma pesquisa. Isso aqui são sites dos indicadores da empresa. Você só vai botar aqui, ó, 6%, ó, acima de 2%, ó. Vamos botar aqui 3%. A partir de 3% das empresas que pagam dividendo yield, e aí você vai fazer a sua listagem, ó. Quantas empresas aqui, o Itaú tá pagando aqui, ó, dividendo de 8%, ó, boas empresas, ó, a Taesa, 8% de dividendo. Então, que são boas empresas aqui na listagem aqui. Deixa eu botar mais para ver quantas deram aqui nessa listagem, tá? Porque se a empresa tá te dando lucro, se ela tá pagando um dividendo, ela tem lucro. Então é importante aqui, ó, tá vendo a listagem enorme aqui, os bancos, CEMIG tá pagando acima de 7%. Então, investidor, para você é importante você conhecer os ativos, e hoje muito mais. Por quê? Porque com a taxa Selic a 2%, é importante você fazer uma diversificação dos seus ativos, botar em ativos seguros, que são ações que você conheça, que você conhece os históricos das empresas. E uma coisa interessante também, a gente vai fazer uma série daqui para frente de RI, de você buscar informação, saber sobre governança corporativa, um assunto interessante para você ter a mínima segurança possível
Porque você vai olhar os indicadores aqui, como preço, PL, dividendo yield, se a empresa está com dívida ou não, que isso é importante, ver o ROI da empresa, o ROI. Então, você vai verificar esses indicadores, mas é importante você saber quem é o presidente, quem são os diretores, para você não ter nenhuma surpresa quando você pegar, comprar alguma empresa aqui da bolsa. Estou falando de algumas aqui, ó, até a Ambev aqui eu estou pagando 3%, quase 4%. Então é uma coisa interessante, investidor, você conhecer dessa classe de ativos. E aqui também, ó, você pode verificar aqui também fundos imobiliários. Geralmente fundo imobiliário paga 5, 6% ao ano. Então, isso aqui eu vim trazer para vocês. Curta, compartilhe o nosso canal. Pessoal, não se esqueça aí de curtir, de compartilhar, de passar informação para as demais pessoas aí que necessita ter essa informação sobre a taxa Selic e principalmente do cupom, e se prepare, tá, investidor? Porque talvez a gente tenha a taxa Selic zerada. Nos Estados Unidos já funciona assim. A taxa lá de juros é zero. Então a inflação ela pode corroer o seu investimento. Então por isso que lá tem 60% da população dos Estados Unidos investe em ações. Então eu acredito que a gente vai chegar num patamar desse, que aqui no Brasil a gente só tem 1% que investe em boas ações ou que faz seu investimento na renda variável. Então, pessoal, estou deixando aqui o meu Instagram aqui do Nobel Empreendedor. Segue lá, curta, e um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu? Um beijo para vocês.